Uma das novidades mais interessantes do Laravel 5.2 que ele trouxe, na minha opinião, é o que eu vou mostrar agora, que é a gente limitar a quantidade de acessos por tempo em uma determinada URL. Isso que é bem interessante, principalmente quando você estiver trabalhando com desenvolvimento de web services, ou seja, você estiver criando uma aplicação em Laravel para alimentar uma aplicação externa, seja uma aplicação mobile, seja outra aplicação web que vai alimentar esse vCore. Enfim, o importante é você conseguir trabalhar com esse conceito que ajuda muito na segurança da sua aplicação, que você evita ataque por força bruta, onde você limita a quantidade de requisições que um determinado IP faz simultaneamente em um determinado intervalo de tempo em uma determinada rota. Vou mostrar isso aqui na prática como funciona e é bem simples. Então vou abrir nosso arquivo primeiramente vou abrir nosso arquivo aqui de filtros chamado kernel, que está dentro de app http kernel. Eu tenho um filtro aqui, ó, com esse filtro aqui. E exatamente esse filtro aqui que faz a verificação para mim da quantidade de acesso. Inclusive pertence no Ctrl ali, cliquei na classe, só para entender, a gente ver como que ela é. E esse filtro aqui, ele que verifica, limita a quantidade de requisições em uma determinada rota, ou grupo de rotas, enfim. Como que a gente vai trabalhar com esse cara aqui então? Eu posso dar um Ctrl C nesse nome dele aqui. Posso até fechar esse arquivo aqui, não tem problema. Vou abrir nosso arquivo de routes para a gente testar esse cara aqui, testar esse filtro. E eu vou comentar aqui para a gente não ficar perdido. Certo. Então, route, group. Então, tudo que tiver nesse grupo de rotas aqui, eu vou limitar a quantidade de requisições por minuto nele. Então, qual vai ser o nome do qual vai ser o middleware que eu vou jogar aqui? Depois eu vou passar uma função anônima de callback. Bacana. E aqui é onde que eu vou ter minhas rotas. Vou ter uma rota aqui chamada, por exemplo, route get. Essa rota aqui vai ser esse nome. E ela simplesmente, eu vou dar uma mensagem aqui nela, podia chamar um controller, enfim. Isso aqui é só para exemplificar mesmo, vou colocar de uma maneira mais simples. E vou dar aqui um return acessando, por exemplo. Então, se acessar, ele vai mostrar a mensagem acessando. Se não acessar, ele vai mostrar uma mensagem específica. Vamos lá, então. Por hora, se eu tentar acessar essa URL aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele acessou normal, se eu der F5 aqui várias vezes, olha só, estou dando diversos F5, está acessando normalmente essa rota aqui. Está funcionando perfeitamente. Agora eu vou utilizar aquele filtro. Então, eu vou passar no filtro aqui e vou fazer o seguinte nesse filtro. Na verdade, que eu tenho que passar um middleware. E qual que é o nome do middleware que eu tenho que passar, certo? Então, estou passando aqui o nosso middleware. E eu preciso, se eu passar desse jeito aqui, ele vai permitir 60 requisições por minuto. Eu posso também definir quantas requisições por tempo que eu quero. Se lembrando que o intervalo de tempo que ele trabalha aqui é sempre minuto, certo? Então, se eu deixei esse jeito aqui, ele já está filtrando que no máximo de requisições para essa rota aqui simultâneas, para o mesmo IP, é de ir no máximo 60 requisições por minuto para o mesmo IP. Lembrando que, se eu acessar de outro IP diferente, ele vai conseguir acessar normalmente. Ele limita a quantidade de um determinado IP, ou seja, de uma determinada máquina, para uma determinada rota. Isso é muito interessante para a segurança da sua aplicação web. Se eu fizer desse jeito aqui, por hora não dá para a gente testar, mas eu vou mudar esse cara aqui. Vou colocar aqui 2 pontos, eu vou passar a quantidade de requisições que eu quero limitar, vou passar aqui no máximo 4 requisições. E eu posso passar vírgula aqui, determinar o tempo. Então, que no máximo, em um intervalo de 1 minuto, lembrando que eu trabalho com 1 minuto, eu quero que tenha um máximo de 4 requisições. Feito isso, vamos testar agora? Vamos abrir nossa máquina aqui, deu um F5, requisitei uma vez, outro F5, outra vez, outro F5, mais outra vez. Vamos mandar de novo. Foi. Olha só, já consultei 4 vezes em menos de 1 minuto. Outro F5. Olha só, ele mostrou essa mensagem aqui para mim, que meu acesso está bloqueado no intervalo de 1 minuto. Daqui a 1 minuto, ele desbloqueia meu acesso
e eu posso voltar a fazer mais 4 requisições. Então é isso que funciona o Hat Limit. Se eu esperar aqui, enquanto isso eu vou mostrando aqui mais como que esse cara aqui funciona, a gente pode ver a implementação dele enquanto desbloqueia lá. Abre o nosso arquivo de kernel. Posso clicar, pressionar Ctrl e clicar em cima da classe aqui. E a gente vê como está implementada ela aqui. Por padrão ele está mostrando aqui, ó, a quantidade de requisições é 60 e o intervalo de tempo por padrão, se caso eu não informe nada, é de 1. Então é assim que funciona esse camarada aqui. E aqui é onde que ele está fazendo o filtro, que ele valida esse cara lá para a gente. Vamos ver lá se já desbloqueou a nossa rota. Vou dar um F5 aqui de novo. Ainda está bloqueado, porque não passou um intervalo de 1 minuto. Olha só, acabou de passar o intervalo de 1 minuto aqui, eu dei F5, a nossa aplicação já voltou a funcionar. Então acabei de dar um F5, dou outro F5, funcionou de novo, mais outro F5 funcionou de novo, mais outro funcionou, e agora se eu der um outro F5, ele vai bloquear a nossa aplicação. Pronto, bloqueou ela por 1 minuto. Então isso aqui é bem interessante. Normalmente, por padrão, ele já traz um tempo de 60 requisições por minuto. Você faz de acordo com a necessidade da sua aplicação, mas sempre que necessário, utilize esse Hat Limit para você conseguir limitar a quantidade de requisições e possivelmente também evitar o desmanche das suas aplicações web, ou seja, evitar problemas de ataque. Obviamente, só isso daqui não é principalmente para o âmbito de web service, isso aqui não é o suficiente. A gente tem que fazer troca de chaves, mas isso aqui é um fator também que ajuda muito. Se você fizer todo o web service certinho, desde a troca de token de autenticação durante o processo de trocas de informações, é interessante você ter essa troca de token e também associar os dois, tanto a troca de token quanto o Hat Limit, você consegue ter uma segurança de sua aplicação gigantesca e deixa um ambiente de desenvolvimento muito mais profissional e, obviamente, muito mais seguro.